E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora a língua portuguesa, o material de vocês na página 159. Você tem lá a sintaxe do período simples, complementos verbais e nominais. Quando nós estudamos os predicados, nós fizemos uma pequena abordagem a respeito do funcionamento sintático dos verbos. Falamos um pouco sobre os seus complementos, chamados objetos, os verbos transitivo direto e os verbos transitivo indireto. Agora, a abordagem vai ser um pouco mais completa acerca desses importantes termos que vão integrar uma oração e conheceremos outros como o agente da voz da passiva e o complemento nominal, que cumpre o papel semelhante ao dos objetos, mas ao invés de completarem um verbo, eles complementarão um substantivo. No item 1.2 você tem todo o verbo transitivo direto tem o seu objeto direto, isso é claro, né? Então, o que é o objeto direto? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Sua definição se explica basicamente por estar ligada a um verbo sem o intermédio obrigatório de uma preposição. Você vê os exemplos aí. O verbo transitivo direto, o seu complemento é o objeto. Alguns motoristas respeitam as leis de trânsito. Quem respeita, respeita algo ou alguma coisa. Então, o objeto direto são as leis de trânsito. As leis de trânsito, como você vê aí, é o objeto ou o complemento do verbo respeitar. O verbo transitivo direto pede objeto direto, porém não há necessidade de uma preposição para fazer a ligação entre os dois. Existe o objeto direto pleonástico, tá? Por motivo puramente estilístico, de estilo, como por exemplo, para chamar a atenção sobre o objeto direto, pode esse termo aparecer repetido na oração. Não se trata de uma exigência verbal, mas de uma forma enfática que pode ser retirada da oração sem qualquer ônus para o entendimento da ideia que se quer apresentar. A esse pleonasmo é dado o nome de objeto direto pleonástico, justamente por ser a repetição do próprio objeto. Nesse caso, uma das formas é sempre um pronome átono, como a gente vê no exemplo aí, ó. As histórias, releio-as sempre que tenho a chance. Esse as, que é o pronome, é o objeto pleonástico, que é a repetição do substantivo ou do sujeito às histórias. Todo verbo transitivo indireto tem seu objeto indireto. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Ele cumpre um papel semelhante ao do objeto direto, mas sempre com a presença de uma preposição para relacionar os termos. Então, a preposição ela aparece entre o verbo e o objeto. Então, muitas pessoas acreditam em astrologia. Em astrologia é o objeto indireto, o objeto ligado pela preposição em. O policial desconfiava do seu parceiro. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa, ou de algo. Então, do seu parceiro é o objeto ligado pela preposição de. Verbo transitivo indireto pede o objeto indireto, mas sempre com a presença obrigatória de uma preposição para poder fazer a ligação entre os termos. Existe também o objeto indireto pleonástico, seguindo a mesma linha do objeto direto. Tá? Um pronome oblíquo, átono, faz a repetição dos termos. Olha o exemplo lá embaixo. Aos parentes, sempre lhes confiamos nossos maiores segredos. O pronome lhes, aí no caso, é o objeto indireto pleonástico, que é a repetição de aos parentes. É possível um verbo ser transitivo direto ou indireto? Bom, para ocorrer um verbo com dupla transitividade, como nós conhecemos, basta que existam dois elementos que completem seu sentido. Um ligado por uma preposição e o outro não. Olha o exemplo aí embaixo. Nós entregaremos. Ora, quem entrega, entrega algo ou alguma coisa a alguém. Nesse caso do exemplo, nós entregaremos um certificado aos participantes. Então, eu tenho um objeto direto, um certificado, e tenho um objeto indireto aos participantes. Então, verbo transitivo direto ou indireto pede objeto direto sem preposição e objeto indireto. Este último sempre exigindo a presença de uma preposição para ligá-lo ao verbo. Verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, isso pode? Pode. Conforme estudamos os verbos transitivos diretos, ele rege um objeto direto sem obrigatoriedade da preposição. Mesmo assim, não é raro encontrar construções em que existe objeto direto precedido de preposição. Quando isso acontece,
A preposição se apresenta não por exigência do verbo, não que o verbo exija a preposição, mas pela necessidade estrutural do próprio núcleo do objeto direto. O objeto direto preposicionado ocorre normalmente nas seguintes situações: quando o verbo exprime sentimentos, amar a Deus sobre todas as coisas, para evitar uma ambiguidade, o leão ao tigre atacou ferozmente. Quando o objeto anteposto está ao sujeito, aos maus não os temo. Quando o objeto ele é um pronome oblíquo tônico, pronome substantivo demonstrativo, indefinido ou interrogativo, ofendeu a ele, ofendeu a mim, a este e aquele. A quem mais? A todos. Quando o objeto é um pronome relativo, quem? Porque alguns jovens tratam tão bem os desconhecidos, mas maltratam a quem os ama. Quando o objeto também está precedido de partícula comparativa, admirava-me como a um Deus. E também em certas construções para dar-lhes ênfase, tomou da mão daquele homem por quem sentia tanto amor e entrou no salão. Esse assunto não é desconhecido de vocês, nós já estudamos isso lá no 7º ano, é apenas uma revisão, mas reforcem. Leiam, pesquisem, vão na internet, tirem suas dúvidas, qualquer problema, qualquer pergunta, vá lá no chat da escola, manda para a gente que a gente tenta responder para vocês, ou então coloca no grupo do Zap. Valeu, até a próxima.